Ô Thiago, o que você tá fazendo? Eu tô estudando vestimenta de personagens. E você tá olhando essas fotos do celular de referência? Sim, Mas você não deveria saber fazer tudo de cabeça? claro que não. Como é que eu vou saber fazer uma vestimenta dos anos 20 de cabeça? É que eu achei que todo desenhista profissional ele soubesse fazer qualquer coisa de cabeça, que ele não precisasse mais ficar olhando para outras coisas para poder desenhar. Você que está assistindo também pensa desse jeito? Você acha que um artista profissional deveria saber fazer tudo de cabeça? Você acha que o fato dele procurar referências ou imagens para se basear no seu desenho é uma coisa que cria um certo demérito? Ou pior, acha que tirar tudo só da cabeça ou não é algo que categoriza um desenhista como alguém melhor ou alguém pior? Tome muito cuidado, porque você pode estar confundindo as coisas e estar sofrendo de um grande problema, que é o medo de aprender. Deixa eu te explicar isso um pouco melhor. Muito bem, eu vou explicar para vocês aqui alguns conceitos bem interessantes no que diz respeito ao aprendizado de desenho, né? Vamos dizer assim, quando você aprende a desenhar, num primeiro momento você tem que entender que o desenho não é como escrever. Eu já falei isso várias vezes, né? Aquele lance de isso é uma letra A e por mais que você faça variações, continua sendo uma letra A, porque é um código que você repete. No caso do desenho, não. O desenho você tem toda uma noção de construção. Até aí, já falei várias vezes. Em sequência, entra um outro ponto que tem a ver com esse aprendizado. Porque quando você não sabe fazer um desenho e você tenta fazê-lo de uma certa maneira, seja esboçando assim ou assado, imaginando algum tipo de proporção ou coisa do tipo, por mais que seja bem mais complexo do que fazer uma letra A, eu estou aqui combinando códigos, formas e proporções a fim de ilustrar uma ideia. No caso aqui, um rosto humano, um desenho. Quando eu faço um desenho, estou construindo, buscando, eu tenho uma intenção. E essa intenção, eu acredito que a maioria de vocês, tem a ver principalmente com satisfação. A sensação de satisfação faz com que você entenda que a combinação de traços e proporções que você construiu aqui está correta, ficou boa, ficou bacana, ficou bonita, sei lá o que você acha que é um bom desenho para esta ocasião, mas é aquilo que te traz a ideia de satisfação. Se você fizer um desenho e ele ficar todo torto, todo esquisito, por exemplo, e você olha para isso aqui e fala, isso aqui ficou feio, nossa, está desproporcional, a cabeça dele, a orelha tá torta, olha esses termos, torto, feio, enfim, são coisas que vão caracterizar uma solução que eu fiz que me dá insatisfação. Seja lá por qual motivo for, você entende que isso aqui não é uma combinação que satisfaz a sua intenção na hora de representar uma ideia, ou seja, um desenho. E aí é que está o problema do desenhista iniciante. Por quê? Quando você está aprendendo a desenhar, existem certos métodos e passo a passos que, se você seguir, você vai conseguir fazer um desenho razoável e vai fazer você atingir esse estado de satisfação momentânea. E o que acontece? Quando a sua cabeça entende que uma certa configuração ou atitude te dá essa sensação de satisfação, você entende isso como o certo. Ou seja, você acertou o desenho. Sempre que você for fazer um novo desenho, você vai tender a buscar novamente essa satisfação. E onde você conseguiu a satisfação da vez anterior,
aqui. Isso implica em você sempre repetir o mesmo desenho, porque você não está mais procurando, partindo do processo inicial. Você está buscando um regresso àquela sensação de satisfação momentânea que você teve em um momento, em um único desenho. E geralmente isso acontece com primeiros model sheets, primeiros estudos, primeiros padrões que você faz como exercício, que claro, provavelmente eles vão ficar certinhos e bem resolvidos porque você seguiu algum tipo de gabarito ou porque era um exercício técnico para que você entendesse essas coisas. Só que o fato de você fazer um desenho que lhe deu essa sensação de satisfação, isso não necessariamente implica que este é o único desenho que poderá lhe trazer essa sensação. E mais do que isso, muito da sua evolução posterior está justamente em você ser capaz de romper com essa primeira sensação a fim de buscar novas soluções para o seu desenho. Basicamente, isso pode ser um olho. Isso também pode ser um olho. Isso também pode ser um olho. Isso também pode ser um olho. Será que necessariamente só este aqui é o que poderá lhe dar satisfação e lhe dar a ideia de uma boa solução para um desenho? Obviamente não. E muitos iniciantes caem nesse problema. Quando fazem apenas um desenho certo, eles têm medo de romper com essa satisfação. E se você está nesse caso, você está com medo de aprender. E pessoas que ficam presos a certas sensações de satisfação com desenhos sempre repetidos e muito parecidos têm um nome: desenhistas carimbadores. Piroquinha, você tá com sérios problemas de anatomia. Os mesmos que eu já falei pra você das outras vezes. Mas Thiago, eu já sei fazer anatomia. Eu fiz esse desenho aí, ó. Esse que estão vindo aí, ó. E você acha que o fato de você ter feito toda essa estrutura certinha uma única vez quer dizer que agora você já vai acertar sempre? Que agora você já sabe tudo? Que agora você já entende tudo sobre um assunto? Desenhar uma coisa que você nunca tentou fazer antes e você querer que o resultado já seja igual desses artistas que você acha veteranos e prós e tudo mais, já parou pra pensar que também faz de você um tanto arrogante? E o motivo é o seguinte, cara, esses veteranos eles levaram muitos anos para conseguir fazer isso. Você tá achando que só porque você fez um model sheet, ou um exemplo, ou um desenho que ficou bacaninha, você já sabe tanto quanto eles, ou que você já tem resultados tão bons quanto deles? Passa a ser arrogante porque você está desprezando toda a experiência e vivência que eles tiveram, que com certeza é muito maior do que a sua. São mais velhos, fazem isso há muito mais tempo. Pare de achar que aprender é uma coisa que acontece só no comecinho. E tá aí uma coisa muito perigosa que alguns iniciantes passam. O que o Dipinho Piroquinha aqui acabou de me falar é que na cabeça dele ele achava que já entendia tudo de anatomia só porque fez um model sheet certo em toda a sua vida. Muitas pessoas acabam tendo isso com perspectiva e luz e sombra e outras coisas mais. Pessoas que fazem uma caixinha de leite em perspectiva com 1, 2 e 3 pontos e acham que já sabem tudo de perspectiva ou coisas desse tipo. Não, amigo, as coisas vão muito mais longe. Esse tipo de efeito, que parece uma arrogância de um iniciante, tem um nome, inclusive uma pesquisa bem séria feita por 2 estudantes há muito tempo e recebeu até um nome, chama-se efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, ele se trata de uma superioridade ilusória. É mais ou menos assim, você quer aprender uma certa habilidade e você acaba aprendendo alguma coisinha desse tamanho, uma parte dela. E o fato de você ter aprendido alguma coisinha, você já se acha o rei da cocada preta. Acha que já sabe tudo sobre aquilo. É meio que, suponha, você leu um livro sobre algum assunto que você gosta, sobre física quântica, por exemplo, e você ficou tão impressionado e tão maravilhado com esse conhecimento que você adquiriu, que você acha que já entende tudo e tudo mais sobre física quântica e... Não, na verdade você leu apenas um livro. Você aprendeu algumas coisas, mas não significa que você sabe tudo.
E o grande problema de você agir como se você já soubesse tudo quando você de fato não sabe é que você passa vergonha. Porque muitas vezes é o conhecimento superficial que você tem sobre um assunto. Tenha certeza que muita gente também tem. Então, o que você vai dizer para as pessoas não vai ser lá muita novidade. E muitas vezes a resposta concreta para certas coisas não está nas coisas mais superficiais, e sim no conhecimento mais aprofundado. É aí que alguém descobre de fato aquilo que precisa fazer. Pensa bem, se fosse tão fácil assim aprender a desenhar, do tipo, para aprender anatomia é só fazer um model sheet, ninguém teria problemas com isso, seria muito fácil. Ou perspectiva, é só fazer 1, 2, 3 pontos de fuga numa caixinha de leite girando. Por que tantas pessoas teriam problemas com isso ao ponto de fugirem de fazer cenários, como é o caso de muitos quadrinistas? Eu diria até que 90% dos desenhistas não sabe desenhar perspectiva direito, com 3 pontos, principalmente. A maioria faz com 2 sofrendo. Guarde o que eu estou falando. Exatamente porque aprimorar um conhecimento dá trabalho, leva tempo, é difícil. E encurtar o caminho com essa superioridade ilusória é algo que te cria a sensação de orgulho e conforto. E aí é que as coisas podem ficar bem difíceis. Então o efeito Dunning-Kruger ele é muito prejudicial. Tem histórias bem engraçadas de pessoas que cometeram crimes achando que ninguém ia descobrir o que ele estava fazendo e ele foi descoberto logo de cara porque ele ouviu alguma história mentirosa ou alguma coisa que se você fizer isso você consegue roubar um banco sem ninguém descobrir. Ou pessoas que se deram muito mal com isso, por exemplo, de curas milagrosas ou de coisas que ele deveria fazer caso tivesse algum acidente e ele ouviu alguma informação, parte de informação, ele achou que já entendia tudo sobre o assunto. Então essa superioridade ilusória é uma coisa muito perigosa e com desenhistas eu vejo isso acontecer com uma certa frequência, principalmente com iniciantes. Geralmente alguns intermediários ou avançados, eles sempre têm em mente que são eternos aprendizes da própria vida e a gente sempre tem se curvado o grande mestre chamado fracasso. Entendeu? Mas Thiago, e se eu quiser deixar a anatomia assim desse jeito, pra poder dizer que isso daí é meu traço? Porque aí eu... Para de ficar dando desculpa! Falando esse tipo de coisa, você está cometendo um dos piores erros do iniciante. Desprezar o básico. E esse é um erro tão grave que pode te gerar consequências tão terríveis que eu vou chamar aqui uma pessoa para falar um pouco mais a esse respeito, que tem muito mais propriedade e vai te dar umas boas lições sobre o quanto é importante esse conceito de nunca desprezar o básico. Com vocês, o mestre Wing Chun Shan, o chinês porradeiro. Tiago, me chamou aqui para falar sobre iniciante que despreza básico. Maior erro de iniciante é desprezar básico. É igual montar uma... Tole sem esqueleto. Você passa um vento de luva. Portanto, não pode desprezar básico. Pensa que minha força é só levantar peso. Força sem técnica só te torna saco de gordura. Poder sem sabedoria te torna só um ditador. E não é com certificado que se aprende básico, é na prática. Se vai lutar sem saber básico, toma um cacete e vai ficar tão feio que até sua namorada não vai querer mais olhar pra você e vai te colocar com o Janjão da esquina. Por isso não despreze básico, que é coisa muito importante. Não é vergonha nenhuma retomar básico. Vergonha é sair e tomar um cacete. Portanto, pratique e pegue bastante. Eu sou o Wing Chun Shan e até a próxima. Esse farafão te quebra a cara. Puxa, eu tava achando que aprender desenho era tipo como você passar de fase, sabe? Uma vez que você vê uma coisa, você já aprende tudo e não precisa mais ver de novo porque você já acumulou tudo aquilo e você não precisa mais voltar para aquele negócio, mas agora que você me explicou, acho que eu entendi um pouquinho melhor. Você tem que se preocupar em entender sobre aquilo que você faz, em saber do que você está falando, saber o que você afirma, saber o que você pratica. Essa é a sua preocupação principal.
E não você alimentar o teu orgulho de achar que você tem algum conhecimento superior ou algo desse tipo. A coisa mais importante é que você entenda. Entenda pra você. Na verdade, você não precisa nem falar isso pras pessoas, porque ninguém se importa. Mas vão se importar quando você fizer um péssimo trabalho. Puxa, Thiago, muito obrigado. Você sempre me ajuda. Eu vou tomar mais cuidado para não acabar sendo um iniciante orgulhoso que não quer saber de ver coisas ou rever coisas que achava que já sabia. Mas eu vou dizer que uma coisa que eu me orgulho mesmo é de ser seu amigo, viu? Isso realmente eu me orgulho. E você sempre me ajuda. Por mim, eu vou seguir você pelo resto da minha vida. Não. Por favor, não. Vai desenhar, vai desenhar, vai lá, pega as tuas coisas, vai desenhar, vai. Então eu preciso desenhar. Enfim, espero que você tenha aprendido um pouquinho aqui na nossa conversa com o Dipinho. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque é muito importante e nos ajuda. E se você quiser mais orientações especializadas, tem no meu curso de desenho online no comodesenhar.net, sempre tem gente lá em horário comercial para te atender. Lá eu tenho um método bem interessante que faz com que você preencha essas lacunas de antemão e serve para qualquer estilo que você for adotar, justamente porque eu ensino esses conceitos. Então acessa lá para mais informações. E muito bem, então é isso aí. Até a próxima conversa com o Dipinho e nos vemos nos próximos vídeos. Estamos conversados. Por enquanto.